Eu sou a Juliette, eu sou mestranda do programa de pós-graduação Gestão do Cuidado da Universidade Federal de Santa Catarina, e esta é uma videoaula da disciplina de projeto assistencial. Esta videoaula vai tratar sobre o POP de prevenção de infecção do trato urinário relacionado ao cateterismo vesical. É um POP descrito na Ultralito Centro Médico. Eu sou enfermeira assistencial nessa instituição e quem me orientou foi a professora e doutora Mônica Eisten. Antes de entrar nos assuntos do POP, eu vou contextualizar um pouco sobre infecção urinária, até para a gente saber bem do que a gente está tratando. A infecção do trato urinário, ela soma 40% dos casos de infecção hospitalar, e quando a gente for relacionar o catéter vesical de demora, ela chega a 70% a 80% dos casos. Em 25% dos casos, a bacteremia e a candidúria são relacionados ao uso prolongado do catéter vesical de demora por mais por 7 dias. Então, a candidúria é a infecção hospitalar por fungo e a bacteremia por bactérias. As infecções do trato urinário, ela gera um tempo maior de internação e, em alguns casos, até letalidade. Então, o objetivo desse POP é tratar os cuidados relacionados ao catéter urinário. Ele fala um pouco sobre exames e um pouco sobre terapêutica, mas o principal objetivo desse POP, que ele foi desenvolvido pela CCIH, que é o controle de infecção hospitalar do Ultralito Centro Médico, é tratar principalmente os cuidados relacionados ao catéter. Então, a aplicação dele é na unidade de internação, plantão urológico e centro cirúrgico. Os executores são o enfermeiro, os médicos e os técnicos de enfermagem. E a gente parte então para a definição. O que é infecção urinária? A infecção urinária nada mais é do que bactérias na urina. Acima de 10 mil leucócitos, você já tem um diagnóstico de infecção urinária. Através do exame, acima de 100 mil colônias por mililitro de urina, você já tem o diagnóstico de infecção urinária. E os principais sintomas são urgência para urinar várias vezes, dor lombar, febre, alteração na coloração, sangue na urina, são dos principais sintomas da infecção urinária. A gente tem dois tipos de infecção urinária. A pielonefrite, que é a infecção mais acima, nos rins, e a cistite ou uretrite, que são as infecções baixas que pegam uretra e bexiga. As vias de infecção, a gente tem 3 tipos de infecção. A gente está muito acostumado com a via ascendente, que ela representa 95% dos casos, que ela é a infecção bacteriana através da uretra, bexiga e rim, ou seja, o micro-organismo vai entrar através da sua uretra e ele vai subir até chegar ao rim. Mas a gente também tem a via hematogênica, porque como o rim ele é muito vascularizado, você pode ter contato com a bactéria por outra região, e não necessariamente por uretra e bexiga, e você acabar tendo infecção. E também por difusão linfática, porque como a gente tem muitos vasos linfáticos entre o rim e o intestino, alguma bactéria pode migrar do intestino para o rim e também causar infecção. São menos comuns, mas também podem ser uma fonte de infecção. Os principais germes que causam infecção hospitalar no trato urinário, então, a gente tem como número 1 a Escherichia coli, as enterobactérias, a enterococcus, cândidas e está aí presente no slide para a gente dar uma olhada, mas a principal é a Escherichia coli. O catéter vesical de demora, então, ele tem o objetivo de drenar a urina de dentro da bexiga, ele é indicado por diversas finalidades. A gente exclui o catéter duplo J, muito usado na ultralito, porque a gente tem muitas cirurgias urológicas, as ureteres, enfim, as cistostomias e a punção de suprapúbica e o catéter intermitente.
Nos pacientes com cateterismo vesical, os micro-organismos atingem a bexiga através de 3 caminhos. Isso também é interessante saber. Quando o paciente já está com a sonda, ele vai ter três vias de contaminação, que é através da luz do catéter, através da interface mucose-catéter e no momento da inserção. Por isso que ele é um procedimento estéril, porque no momento da inserção você pode estar levando micro-organismos de fora para dentro da bexiga. Então a gente tem essas 3 formas de estar adquirindo infecção. A infecção do trato urinário relacionada à assistência e saúde, a partir da hora que você é introduzido um catéter na bexiga, a partir de 2 dias, se o paciente adquirir uma infecção, ela é relacionada ao catéter. Então, se no dia que tu introduzir o catéter, ele já começar a aparecer o sinal e sintoma de infecção, ele não é relacionado ao catéter ainda. Precisa de um prazo de 2 dias, mais cedo que é 2 dias considerando o dia que foi colocado. Quanto mais tempo o paciente fica com a sonda vesical, mais riscos ele tem de adquirir infecção urinária. Então, o tempo é igual ao risco. Quanto mais tempo, mais risco de adquirir infecção. E a gente também tem as infecções urinárias não associadas ao catéter. Claro que o catéter é uma porta de entrada, mas o paciente também pode ficar internado e ter uma infecção sem o uso de catéter. Mas também tem que identificar bem claro que depois de 2 dias sem o catéter e ele tiver sintoma de infecção, ele é uma infecção sim, mas não é relacionado ao catéter, tá? Pelo próprio ambiente hospitalar ser um lugar rico em germes, né? Então ele pode ter infecção independente do uso do catéter. Então a gente vai descrever um pouco das atividades desse porta. Então, os cuidados com a sonda, né? Ela tem que ter uma indicação precisa. Então a gente usa o cateterismo vesical de demora quando necessário, permanece pelo tempo necessário, porque isso aumenta a segurança. Quanto mais tempo com o catéter, mais risco de ter infecção. Um dos principais cuidados, então, na inserção do catéter e do seu manuseio é fazer a higienização das mãos, com certeza, nos 5 momentos. É um procedimento estéril, então você vai precisar de um kit de cateterismo, a sonda tem que ser estéril, tudo que vai ser usado tem que ser estéril. Se precisar de auxílio de outro profissional na hora de fazer o cateterismo, chamar alguém para que o procedimento seja estéril. O enfermeiro pode passar o cateterismo vesical de demora, assim como o médico. Algumas coisas importantes aqui também, em relação à clorexidina degermante e à clorexidina aquosa. Sempre que possível, a gente pode fazer uma sepsia prévia, né, com clorexidina degermante. Eu sei que normalmente o pessoal só usa aquosa, né, pela dificuldade do local onde vai ser passado. Mas se puder, ela aumenta ela tem o intuito de matar bactérias, e se você conseguir degermar e depois usar a clorex aquosa, você vai ter uma segurança maior. Mas normalmente o pessoal só usa a clorexidina aquosa. Uma das coisas que eu quero falar é que ela não é tóxica e que ela não é volátil. E esse print que eu trouxe aqui na tela, ele é do próprio fabricante. E ele diz que depois de aberta, ela deve ser usada em até 7 dias. Então hoje no Ultralitro Centro Médico, a gente comprou todos aqueles potes de 100 ml. Por quê? Porque a gente consegue garantir um uso em 7 dias. Quando era aqueles frascos de 1 litro, principalmente nas unidades que não há um uso muito grande, acabava passando de 7 dias. Então agora a gente consegue garantir um uso adequado da clorexidina e o tempo médio de ação dela é de 30 segundos a 5 minutos. Então para a gente conseguir o alcance máximo desse produto, a gente deve deixar no mínimo 5 minutos ela agindo, tá? E ela tem uma ação bactericida, fungicida e não é tóxica e não é corrosiva. Aqui só mostrando para curiosidade as bactérias gram-negativas que a clorexidina atua, as gram-positivas e fungos.
Então, continuando, os cuidados com o catéter, a gente sempre tem que usar um lubrificante em gel estéreo. Nós usamos principalmente a lidocaína em gel, 2%. Ela deve ter o seu uso único, aberta, usada e o restante desprezado. Os cuidados com o tamanho do catéter, né, em relação a crianças, mulheres e homens. Eu tenho aqui uma previsão aqui de criança entre 8 e 10, o tamanho do catéter, mulher entre 14 e 16 e homem entre 16 e 18. Claro que tem que ser avaliado caso a caso, né? Mas esse aqui é uma prévia para um indivíduo que teoricamente não tem nenhuma comorbidade, nenhum problema em uretra. Você poderia estar escolhendo um desses tamanhos. E também o cuidado para quando ocorrer uma desconexão que não foi prevista, ou uma quebra da técnica asséptica, ou então um vazamento sem previsão, que encosta no chão, que contamina, o dispositivo deve ser trocado. Isso é uma intercorrência que pode acontecer. A gente também tem que cuidar com a fixação do catéter, lembrando que em homens e mulheres ela acaba tendo uma indicação diferente. Em homem mais em suprapúbica ou inguinal, e mulher mais na face interna, a externa da coxa. Tomar cuidado para que não ocorra obstrução da sonda, dobra. Lembrando que é um sistema fechado, estéreo, e a abertura dele tem que ser com uma devida indicação e também usando material estéreo para fazer uma abertura. O paciente deve fazer a sua higiene diária, ele pode tomar banho usando sabão, o sabonete comum que ele já usa no dia a dia, porque a gente tem que evitar a criação de biofilme, né, que é a proliferação de bactérias no catéter. Então, apesar de a gente saber que é difícil continuar a sua vida normal, né, como se nada tivesse acontecido, como se ele não estivesse usando dispositivo, mas é isso que a gente tem que dar essa ideia para o paciente, que ele tem que continuar suas atividades diárias. E a gente tem que ficar ligado, né, para não desconectar o catéter ou o tubo de drenagem, né, exceto se tiver irrigação, então ele vai ter que ser aberto para colocar irrigação, ou se tiver a necessidade de fazer um esvaziamento por coágulo. E como eu falei, a técnica tem que ser estéreo, então vai usar luva estéreo, vai usar uma clorex aquosa na inserção antes de abrir. Então a técnica seria praticamente a mesma e a gente tenta fazer da melhor forma para evitar que entre bactérias dentro dentro do sistema fechado. Então também ter o cuidado de trocar, como eu falei, se tiver um vazamento ou então desconectar o sistema fechado de uma forma onde o paciente puxou, que a gente não teve aquele cuidado. A gente deve trocar a bolsa coletora e avaliar até a troca da sonda em caso de contaminação. Outro cuidado importante é na hora de coletar exame de urina, porque o paciente com sonda catéter vesical de demora, ele pode precisar sim fazer um exame. A gente deve clampear 30 minutos antes de fazer o exame, usar a técnica de asepsia com clorexidina aquosa no local de inserção da agulha, uma agulha estéreo, uma seringa também estéreo, e a gente deve aspirar a urina, não que está na sonda, e sim que está na bexiga. Um dos cuidados principais também, e que eu vejo, eu sinto uma necessidade, que eu acho que o pessoal não percebe isso, por exemplo, paciente que está com o sistema fechado, com bolsa coletora, a gente sempre vai esvaziando a diurese e vai anotando isso, né, no prontuário do paciente. Essas jarras que a gente usa, elas devem ser, todo final de plantão, higienizadas. Eu percebo que nem sempre isso é feito, né? Se o paciente fica 3, 4 dias internado, ele fica 3, 4 dias usando a mesma jarra. Mas isso que a gente faz não é correto. Então a gente deve a cada plantão trocar a jarra ou fazer higiene da mesma. Usar a luva de procedimento e higienizar sempre as mãos. Como eu falei, da jarra, ela deve ser higienizada no final de cada plantão. A bolsa coletora deve permanecer sempre abaixo do nível da bexiga, ou como está, ou até mais embaixo, se possível.
E a bolsa coletora não deve ficar no chão, porque aquela regra dos 5 segundos, isso não existe. Está no chão, está com bactérias impregnando na bolsa. Então, se a bolsa está encostada na cama, numa altura adequada, ela já está sendo contaminada por micro-organismos. Mas no chão mais ainda. Então não existe regra de 5 segundos em local nenhum, mas principalmente com a sonda vesical. Ela não deve ficar, a bolsa coletora não deve ficar no chão. Paciente com fralda, que uso de fralda também tem que ter bastante cuidado para o paciente não ficar sujo, não ficar úmido, tem que redobrar os cuidados com higiene. Para a irrigação, o indicado é sempre usar uma sonda vesical com 3 vias, tá? E a frequência da troca, ela é um pouco variada, tá? O fabricante fala que o catéter deve ser trocado a cada 12 semanas, mas ele também pode ser trocado antes, se perceber que ele não está tendo o seu objetivo principal, que é de drenar a urina da bexiga. Então, é um caso que tem que ser avaliado caso a caso, mas a partir de 12 semanas o fabricante não indica. E a gente tem que ter atenção a alguns dispositivos. O resultado da urocultura positivo. Verificar se há necessidade de manter a sonda vesical de demora, retirar se possível. Caso precise manter, trocar a sonda vesical. Coletar uma amostra após a troca da sonda vesical, uma amostra, um exame, novamente, e iniciar a terapia empírica, se possível, se o paciente estiver estável. Então, nem sempre dá para, a gente verifica que o paciente está com infecção, nem sempre dá para esperar o resultado do exame, às vezes já tem que começar uma terapia empírica e depois sim mudar o antibiótico assim que tiver o resultado. Direcionar a terapia com os antibióticos conforme o resultado da amostra de cultura. Então, sempre que possível, então esperar o resultado. Mas se não for possível, inicia antes. Referência principal, então, que a gente usou é o manual da Anvisa de 2017. Esse POP, então, ele foi desenvolvido pela Annelise, a primeira versão, e aprovado pelo Dr. Flávio. E a última atualização foi feita por mim e aprovado pela Annelise Borges. Então, lembre-se que a higiene das mãos ela é uma forma importante de evitar a infecção hospitalar. Nenhum cuidado vai adiantar se a gente não higienizar nossas mãos. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Eu deixo essa mensagem pra gente. Muito obrigada e até a próxima aula.